Princípio da personalidade. Você vai encontrar no artigo 5º, no inciso 45 da Constituição Federal. Ele vai te dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Ou seja, somente a pessoa que cometeu a infração, somente essa pessoa pode ser punida. Não encontrou a pessoa, pune o pai, pune a mãe, pune o filho, pune o parente mais próximo, pune a esposa, o marido. Não. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ninguém poderá ser criminalmente responsabilizado a não ser a pessoa do infrator, a pessoa que cometeu o crime. Só que ele não acaba aí. Ele vai te dizer que, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, criminalmente, não há essa possibilidade. Não encontrou o infrator, vamos punir alguém, né? Vamos punir alguém que vivia com ele. Não pode, criminalmente não. Mas com relação à esfera civil, caso tenha ocorrido algum dano, né, de patrimônio, do que quer que seja, essa obrigação pode ser transferida aos seus sucessores. Então vamos imaginar a hipótese de que o infrator faleceu, mas os seus sucessores, civilmente falando, com relação a indenizações, podem recair sobre ele a obrigação de reparar esse dano. Está entendendo? O cara morreu, tinha filhos, transfere a obrigação para os filhos, civilmente falando, para desembolsar, para cobrir os danos causados pela pessoa, pelo falecido infrator. Só que essa obrigação de reparar só está limitado, né, redundantemente, até o limite, né, do valor da herança, ou seja, do patrimônio transferido. Então, vamos levantar a hipótese de que o dano causado, né, na esfera civil seja de 50 mil reais de reparação. Então, 50 mil reais, ele tinha um filho, quanto é que foi para o filho de herança? 25 mil reais. Então, ele está limitado aos 25 mil reais. Aí os outros 25 mil, aí não tem o que fazer, porque a sucessão, ela tem um limite. Quanto é que os herdeiros receberam? X. Então eles estão obrigados, né, a sua responsabilidade até o limite daquilo que foi recebido. Não vai alcançar o patrimônio próprio dele, mas daquilo que foi transferido para eles. Entendeu? Então, civilmente, há essa possibilidade. Criminalmente, não. Criminalmente, só quem responde é a pessoa do infrator. Após o princípio da personalidade, ou seja, a pessoa não passa do condenado, você tem a individualização da pena. Ou seja, a pena ela não deve ser padronizada, cabendo a cada delinquente a exata medida punitiva pelo que ele causou. Ou seja, não há essa possibilidade de padronização de pena. Então, tudo que você faz, homicídio, 6 a 12 anos, quando é que o juiz vai aplicar? Entre 6 e 12, aí vai se analisar o fato concreto. O que você não pode é padronizar penas. Ou seja, homicídio, crime de 10 anos. Não, quem cometeu homicídio, independente das circunstâncias, independente de como foi feito, 10 anos para todo mundo, 10 anos, independente de nada. Então, essa padronização, ela é vedada no direito penal e na Constituição Federal Brasileira. Não se padroniza apenas, analisa a situação fática, aquilo que foi cometido dentro de circunstâncias, e aí sim aplica-se a pena, mas não padronizando. Você tem 3 filhos, os 3 pintam 7. Aí você aplica pena para os 3, os 3 vão ficar 3 semanas de castigo. Não pode, você fez o quê? Eu só fiz isso, ele me chamou para fazer, mas eu não sabia que ele ia quebrar o jarro. Então cada um, de acordo com o que fez, vai ter que cumprir a sua pena, não padronizada, mas individualizada, na medida daquilo que ele fez, para que se seja feito a justiça. Ok? Então você tem outro princípio, o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele vai te dizer que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, na vida privada, retirando a autonomia e a liberdade do indivíduo. Então, o princípio da intervenção mínima, ele vai te dizer que o direito penal é a última ratio, ou seja, ele é a última opção a ser utilizada. Se houver possibilidade de você sanar o problema, de você resolver a lide por outros ramos do direito, que se use os outros ramos. Mas o direito penal deixa por último. Ou seja, quanto mais nada der jeito, aí chama-se o direito penal, para que o direito penal possa proteger, possa tutelar determinadas condutas, no intuito de penalizá-las, para que não se repitam. Então,
O princípio da intervenção mínima, direito penal, não é de sua competência estar se interferindo em tudo, não. A gente vai tentar resolver na esfera civil, no direito civil, no Código do Consumidor, ou no direito tributário, o que é que seja. Mas você, direito penal, você vai ser a nossa última opção, para que a gente não fique lhe prostituindo como se querem prostituir. Então isso é o princípio da intervenção mínima. Direito penal só participa daquilo que é mais necessário, daquilo que é mais importante para a coletividade. O resto deixa para o direito civil, deixa para os outros direitos, os outros ramos do direito. Após isso, você tem o princípio da taxatividade. As condutas típicas merecedoras de punição devem ser suficientemente claras e bem elaboradas. A taxatividade te diz que você não pode ter condutas tipificadas. Você abre ali o direito penal, o Código Penal, abre lá no artigo 150 e tanto que for, você não pode ter tipificações obscuras, tipificações incompletas, que dê margem a dezenas de interpretações. Se você não for no artigo 155, ele vai te dizer, subtrair coisa alheia móvel. Isso é claro, isso é autoexplicativo. Subtrair, retirar coisa de alguém, coisa de terceiro, é um crime de furto. Então, as leis, elas têm que ser claras, objetivas, bem elucidadas, para que você possa aplicá-las de forma eficaz, de forma eficiente. Senão seria até ridículo você ter leis, de certa forma, poéticas, que você não sabe dizer o que é que ela está querendo punir. Que tipo de conduta é que ela está querendo mencionar. Então, é da taxatividade esse princípio. Logo após, você tem o princípio da proporcionalidade, que muito tem a ver com a questão da padronização das penas. Ou seja, as penas devem ser harmônicas com a gravidade da infração penal cometida, não tendo cabimento o exagero. Quer te dizer o quê? Que não é admissível punir um crime de furto com elevada pena privativa de liberdade, assim como punir um homicídio qualificado com pena de multa. Então, a proporcionalidade quer dizer que você, de forma proporcional, vai aplicar pena a determinada conduta, para que as penas não sejam desproporcionais. O nosso grande colega, salvo engano, Nestor Távora, não me recordo agora, que passou um exemplo de determinado estado de um indivíduo que furtou 6 cocos. Entrou na propriedade que nem tinha muro, salvo engano, casa de praia, e furtou 6 cocos, tirou 6 cocos do pé e ficou 6 meses preso até conseguir a sua liberdade. Então, basicamente, 1 mês para cada coco. Isso é desproporcional, porque um coco em um pé, que não arromba cadeado, não fez nada, é desproporcional a privação da liberdade desse indivíduo, uma vez que ela nem ao menos chega a lesionar um bem jurídico. O que são 6 cocos dentro de uma propriedade, de uma casa de praia, para o seu proprietário, né? Então, uma área ampla, aberta, enfim. Então, a proporcionalidade, de acordo com a infração, eu aplico determinada pena. Após o princípio da proporcionalidade, nós temos também a vedação à dupla punição pelo mesmo fato. Parece óbvio, mas você não pode punir a pessoa 2 vezes pela mesma conduta. Ou seja, ninguém poderá ser processado e punido 2 vezes pelo mesmo fato. E você encontra isso nos direitos humanos, no artigo 8º, que ele vai te dizer se não há possibilidade de processar novamente quem já foi absolvido, ainda que surjam novas provas, é lógico que não é admissível punir o agente outra vez pelo mesmo delito. Tá, uma vez transcorrido, uma vez absolvido ou penalizado, você não pode voltar a fazer o que as mulheres fazem, dar a punição do namorado, do marido, e depois ficar remoendo e querendo penalizar o cara 2, 3, 4, 5, 6 vezes. No direito penal, isso não existe. Puniu, absolveu, está feito, extingue-se, pronto. Uma vez julgado, uma vez se foi. Então isso é o princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.